Oi, pessoal. Vamos conversar sobre um assunto que muita gente acaba passando por isso e não sabe por que que acontece. Então vamos lá. Pessoas que já estão comendo de forma saudável, mas não conseguem perder gordura corporal. Então isso é um relato muito frequente das pessoas me procurarem e falarem: olha, Nutri, eu já como saudável, mas a barriga não diminui, o abdômen não diminui, eu não sei por quê. Será que não tenho o que fazer? Será que ela é vitalícia, ela nunca mais vai sair? Ou será que eu preciso realmente fazer a atividade física de forma muito extenuante, senão não tem jeito? Então, o que é importante você entender? Que uma coisa é você comer de forma saudável, simplesmente, tá? Outra coisa é você comer de forma saudável, mas com um objetivo específico, com uma estratégia específica. Então, o fato de você consumir alimentos nutritivos, você fazer boas escolhas, eu eliminei os alimentos processados, eu tô comendo de forma mais natural, né? Eu vou nessas casas de produtos naturais, eu como muito desses alimentos que estão lá. Então, isso são alimentos nutritivos, eles vão te trazer diversos nutrientes. Agora, quando você está buscando um objetivo específico, seja a gordura corporal que você quer diminuir ou só uma localizada, seja até às vezes o tratamento para alguma patologia, alguma disfunção que você esteja passando, por exemplo, você está com diabetes tipo 2, você está hipertenso, enfim, são cuidados mais específicos, tá? Você ainda assim vai fazer o consumo de alimentos saudáveis, mas as proporções e as escolhas são às vezes totalmente diferentes. Então, quando a gente está buscando lapidar o físico, né, eu chamo isso de lapidar o físico, de você diminuir gordura localizada, você precisa evitar aqueles preparos que vai um monte de ingredientes. Eu até costumo dizer às vezes, quando a gente come de tudo um pouco, a gente não tem nada, na verdade, né? Você tem um pouquinho de cada coisa, mas se a gente for avaliar aquela refeição, o que ela contém de prioridade, qual nutriente tem ali como prioridade, não vai ter nenhum, porque você tem um pouco de cada coisa. Então, quando a gente está buscando resultados físicos ou metabólicos, enfim, mas vamos puxar para o físico, a gente precisa ter um pouco mais de estratégia na hora de escolher os alimentos. Então, por isso que às vezes você está consumindo coisas saudáveis, mas aquela barriguinha não some, tá? Ela sim vai sair, a gente consegue sim diminuir ela. Claro que a atividade física, ela é muito importante porque você está usando essa energia de forma mais facilitada, mas ela não é totalmente dependente. O que acontece é que, obviamente, você está potencializando os resultados se você fizer exercício físico, né? Então, você precisa só cuidar da dieta, ou você pode cuidar da dieta e ainda somar a isso o exercício, principalmente em relação à queima, né? Então, você realmente vai potencializar essa queima de gordura corporal se você juntar as duas coisas. Mas só com a dieta a gente também consegue diminuir de forma significativa a gordura localizada, principalmente de região abdominal, que é o que mais incomoda as pessoas, mas para isso você precisa ter algo mais estratégico. Então não é ficar comendo esses preparos que vai um monte de ingredientes, tenta focar em uma coisa de cada vez. Então, aquela refeição eu vou ter mais proteínas e mais carboidratos. Então, eu vou buscar como fonte de carboidrato a fruta, ou a fruta e a aveia, e aí ficou mais ou menos isso. E a fonte de proteína eu vou consumir os ovos, ou uma porção de carne, de frango, ou uma porção de proteína em pó, como whey protein. Se você quiser daqui a pouco fazer um shake disso, né? Bater a fruta com cereal, com whey protein e água, daí você tem proteína e carboidrato, então tá muito bem distribuído. Do que eu vou comer um bolo. No bolo vai ovo. Tá, mas quantos ovos vai no bolo e quanto desse bolo você tá comendo para saber quanto do ovo que tu usou nessa receita toda está efetivamente comendo. E aí às vezes você não consegue ter as proporções, por isso que não funciona. Então é sempre importante ter esse discernimento
e entender por que você não está obtendo resultados. Então, o que eu quero dizer aqui é que ambos casos vão ser alimentos saudáveis, mas em um você vai ter um pouco de cada coisa, você vai ter diversos nutrientes, isso não é ruim para você, talvez falte alguma coisa caso você esteja precisando focar mais em um nutriente, talvez você não consiga dessa forma, mas de maneira geral é um bom começo, tá? É um começo que eu incentivo. Mas se você quer um resultado mais expressivo, você precisa usar de estratégias. Por isso que o profissional de nutrição se destaca, obviamente, nisso, porque junto com o paciente a gente pensa o que é o melhor para ele, tá? Mas começa a observar o que você está fazendo, o que você pode melhorar. Tenta focar em coisas mais fechadas, assim. Agora eu vou comer gorduras boas nesse horário. O que eu tenho de gorduras boas nesse horário? Eu tenho as castanhas, tenho amendoim, tenho abacate, tenho coco in natura. Então, esse horário eu vou pegar esses alimentos que são propriedades, que tem esses nutrientes como propriedade principal e vou fazer uso deles. No outro momento, eu quero mais proteínas. O que eu quero de proteínas? Ovos, proteína em pó, carne. Então, eu vou colocar ali. Eu quero proteína e gordura, eu vou juntar os dois. Mas não uma castanha, um ovo, uma xícara de farinha de aveia, outra xícara de farinha de amêndoa. Daí eu tenho gordura, tenho carboidrato, tenho proteína, mas eu tenho de tudo um pouco, mas eu não tenho uma proporção boa, tá? Então, talvez por isso que você não está conseguindo evoluir na tua lapidação de físico, né? Na tua redução de gordura localizada, emagrecimento, enfim, certo? Então, reflita um pouquinho sobre o que você está comendo, mantenha as boas escolhas, alimentos mais naturais possíveis, menos embalados, menos lista de ingredientes, né? E aos pouquinhos você vai tentando compreender as respostas do teu corpo conforme você está se alimentando e aí diante disso conseguindo então fazer os ajustes necessários.